obrigado, Senhor, pelo privilégio, oportunidade de estarmos em Tua presença nessa casa e concentrarmos os nossos pensamentos e as nossas ideias a respeito da Tua palavra. Pedimos que aceite, Senhor, o sentimento que está no nosso coração. Ajuda-nos para que sejamos transformados naquilo que o Senhor deseja. Esse é o nosso desafio quando estivermos nesse mundo. Buscarmos fazer a Tua vontade. Amém. Continue conosco nesta manhã. Te agradecemos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Comigo nunca canta. Mas com o meu pastor preferido, estou brincando, esse aqui é um grande amigo nosso, deixa eu já apresentar, pastor Haroldo, Miriam. Na realidade, eles fazem parte da nossa vida, da nossa história, né? Porque eu os conheci logo depois eu fiquei grávida do meu primeiro filho, Lucas, que já tem 18 anos. E desde então ele participa de todos os aniversários, está morando longe, mas sempre está nas nossas festividades, quando a gente pode, fazendo a nossa oração principal. E esse ano a gente completa 25 anos de casados, né? E com certeza, se a gente fizer alguma coisa que a gente está planejando, merece um troféu. Eles estarão com certeza. A Sandra que merece um troféu. Entrega da oposição. Bom, então assim, a gente vai ter o privilégio hoje de escutar uma pessoa que desde que eu conheço é um homem de Deus, é uma pessoa que nasceu, acho que, para servir. E vai ser, assim, com certeza, uma manhã de bênçãos, porque a gente vai poder ouvir uma pessoa que é inspirada por Deus. Bem firmado está meu coração em Ti. Aleluias, honra e glória dou a Ti. Exultante o meu ser se regozija, ó Pai. Clamo santo, santo grande é o Shaddai. Venho ao trono do Senhor me colocar. Quem se humilha, exaltado então será. Todo aquele que a Ti clamar, responderás. Venho em nome de Jesus me declarar lealdade, Senhor. Hoje venho propor, firmado aos Teus pés, mesmo que na dor. E se eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, Tu me levantarás e voltarei pros Teus pés, Senhor.
firmado está meu coração em ti. Aleluias, honra e glória dou a ti. Exultante o meu ser se regozija, ó Pai. Clamo santo, santo grande El Shaddai. Vem ao trono do Senhor me colocar. Quem se humilha, exaltado então será. Todo aquele que a ti clamar, responderás. Vem em nome de Jesus me declarar lealdade, Senhor. Hoje venho propor, firmado aos teus pés, mesmo que na dor. E se eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, tu me levantarás e voltarei pros teus pés, Senhor. Lealdade, Senhor, hoje venho propor, firmado aos teus pés, mesmo que na dor. E se eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, tu me levantarás e voltarei nos teus pés, Senhor. E voltarei nos teus pés, Senhor. A gente lê apenas um capítulo da Bíblia, não vamos precisar de outros versículos. Futuramente, se desejarem alguma explicação sobre o que nós vamos falar hoje, pode falar com o Paulo, ou a gente volta aqui uma outra oportunidade. Melhor Certo? voltar. É melhor voltar, né? Tá. Salmo 23. Esse é o estudo de hoje. Eu ainda era garoto, aprendendo a falar, Muito tempo, hein? muito tempo. E meu pai disse que foi os primeiros versos da Bíblia que eu decorei. Normalmente são os primeiros que os pais ensinam para os filhos. A gente nem sabia falar direito, né? E a gente aprende a falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu quero gastar o tempo que teremos aqui para estudar esse salmo. Eu estou tranquilo porque o relógio que não manda ali, ou ele já está dizendo que era para ter aparado, não é? Não, tá aí, está. Vamos lá. Vamos começar pelo livro dos Salmos, porque o povo de Deus, ele não tinha inário. Ou melhor, ele não tinha inário como nós temos, um livro cheio de, ou uma coletânea, não é? Mas eles tinham os hinos que eles cantavam. E esse inário deles era o livro dos Salmos. O Antigo Testamento era dividido em partes, né? Como a Torá, que são os 5 primeiros livros, né? Depois tinha a parte de história, a parte de poesia, e os Salmos eram considerados assim algo muito especial. E não sei se você já observou
em alguns salmos, ele aparece uma identificação, como por exemplo, Cântico de Romagem. Debaixo do título do salmo aparece Cântico de Romagem. Em alguns deles é o Cântico de Romaria, que é para Romaria mesmo. Sabe que o povo de Israel ele tinha as festas fixas no calendário hebraico, não é? E eles, algumas vezes por ano, eles saíam de onde moravam e iam para Jerusalém, e às vezes passavam dias por lá naquelas festas. E alguns desses salmos eram cantados durante o trajeto. Eles iam cantando esses salmos. Alguns deles eram cantados nas escadarias subindo para o templo. Salmos apropriados para isso. Este Salmo 23, ele está identificado como sendo um salmo de Davi. Davi foi o maior autor dos salmos, mas nem todos os salmos são de Davi. Salomão, seu filho, escreveu alguns. E até Moisés escreveu salmos. Por exemplo, o Salmo 90, que é muito conhecido, o Salmo 91 e o Salmo 92. Salmo 91, que é conhecido, que fala da libertação, né? Perigo de dia, perigo de noite, flecha que voa de dia, flecha que voa de noite. Eles falam lá do tempo de Moisés, são salmos lá do tempo de Moisés. A grande pergunta com relação ao Salmo 23 é: quando foi que Davi escreveu esse salmo? Ele foi pastor de ovelhas, e como ele fala de ovelhas, alguns identificam que foi ali na sua juventude, tocando harpa, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Ainda não era rei, né, cuidando das ovelhas, e em inspiração ele escreveu essas lindas palavras. Mas a maioria dos estudiosos da história sagrada a maioria acredita que este salmo tenha sido escrito por Davi no fim da sua vida, e não no início. E a gente vai perceber algumas expressões, alguns verbos que ele usa aqui, para entender a experiência de uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida, e não apenas um jovenzinho começando ali, passando noites em claro, tomando conta das ovelhas do pai para espantar um urso ou um animal que quisesse devorar as ovelhas. A gente vai perceber que pela a maneira como ele escreve, ele está passando a sua própria experiência. Como o salmo é um hino, e nós conhecemos os hinos divididos em estrofes, nós podemos estudar esse salmo também dividindo por estrofes. Ele tem 6 versos. E esses 6 versos são divididos em 3 partes. E nós vamos ver cada uma dessas 3 partes e tentar extrair qual é o sentido que Davi queria passar para nós hoje ao lermos esse salmo. Qual é a experiência que ele queria passar para nós? Tá certo? Vamos lá então. Eu gostaria que alguém lesse para nós os versos 1, 2 e 3. Eles formam, a metade dos versos formam a primeira estrofe. Dos 6 versos, os 3 primeiros formam a primeira estrofe. Enquanto alguém lê, você acompanha e presta atenção nos verbos que Davi utiliza nesses 3 primeiros versos. Ok? Vamos lá então? Quem gostaria de fazer a leitura? Bianca, por favor. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ok, depois eu vou perguntar se vocês prestaram atenção nos verbos. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de mais nada. Esse é o resumo do salmo. Tanto que ele é conhecido por essa frase. Se você reconhece que Ele é o seu pastor, você, como ovelha, deve ter o sentimento de que está satisfeito e que não precisa de mais nada, a não ser que Ele queira te dar isso.
Esse é o objetivo da afirmação. Pra você ter uma ideia, conheço a história de um casal que não tinha filhos. E eles queriam de qualquer jeito ter um filho. Eles procuraram o pastor que tinha feito o casamento deles e disse: pastor, o senhor fez o nosso casamento há tantos anos. Na oração do casamento o senhor pediu que Deus abençoasse o nosso lar, nos dando filhos, que fossem recebidos como flores do nosso jardim, mas até hoje esse filho não veio. E nós viemos aqui hoje para pedir que o Senhor ore por esse assunto, que Deus nos dê um filho. E o pastor disse: queridos, eu não vou fazer esta oração da maneira como vocês estão pedindo. Eu vou orar a Deus para que Ele, segundo a vontade dEle, lhes dê um filho. Mas eu não vou implorar que Deus tem que dar um filho para vocês. Porque eu entendo que se Deus entendesse que vocês precisariam de um filho, Ele já os teria dado. Ou ainda não chegou tempo. Aqueles jovens ficaram chateados com o pastor. Ficaram chateados mesmo. Puxa, pastor, a gente não acreditava que o senhor fosse responder isso para a gente. O tempo passou. Alguns anos depois, uns 18 anos depois, eles encontraram o pastor de novo. Disseram: pastor, nós viemos hoje pedir que o senhor ore pelo nosso filho. Há tantos anos nós pedimos que o senhor orasse para que Deus desse para nós um filho. Mas hoje nós queremos pedir que o senhor ore, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para lidar com um assunto que está muito complicado. Aí, contou uma história triste de um menino que se desviou dos caminhos da família, se enveredou com as más companhias e agora estava envolvido com drogas e trazendo uma dificuldade muito grande para eles. Eles não sabiam como lidar com aquilo, até porque só tinha aquele filho. Não tinham aprendido a lidar com esse assunto. E o pastor disse: o que vocês estão enfrentando, eu entendo que foi Deus quem deu o filho para vocês, mas entendo que vocês não precisavam disso. Mas vocês imploraram tanto a Deus que Deus deu, para que vocês pudessem entender que a gente não precisa pedir tudo para Ele. Porque se Ele é o nosso pastor, Ele sabe do que nós temos falta. E se Ele nos conhece, se Ele nos ama, e se Ele cuida realmente de nós, Ele vai dar o que nós precisamos, e não o que nós pedimos. Muito bem. Prestaram atenção nos verbos? Veja como ele usa verbos que dão a noção de que tem alguém dirigindo a vida, levando, guiando. Ele me leva, ele me faz repousar, ele me guia. Percebe? Essa primeira estrofe, ele fala da direção de Deus na vida da ovelha. Papel do pastor, dirigir. Papel da ovelha, permitir que seja dirigido, guiado pelo pastor. Davi aqui está se referindo a Jesus Cristo, o Deus, no modo geral. Ele é o nosso pastor. Um pastor que conhece as ovelhas. Um pastor que na sua experiência também passou pela experiência de ovelha. Não sei se você conhece, mas se tiver oportunidade em algum momento, pegue a sua Bíblia e leia Isaías 53. Isaías 53 é uma profecia messiânica a respeito de tudo que Jesus ia passar até o Calvário. A ovelha que sofreu,
que foi morta, mas não abriu a boca. Então mostra Jesus como ovelha sofredora. E aqui ele é apresentado como o pastor que cuida da ovelha. Então Jesus, ele é o nosso exemplo, porque além de pastor, ele também foi ovelha. Ele conhece o sofrimento da ovelha, ele passou pela experiência da ovelha. E aqui ele está dizendo para você: deixe que eu dirija a sua vida. Eu sei do que você precisa. Eu sei do alimento que a ovelha precisa. Eu sei da água que ela precisa beber. Eu sei onde é o local seguro para que a ovelha beba tranquilamente, sem estar assustada com os animais selvagens que possam atacá-la. Ele me leva, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas vias da justiça, por amor do seu nome, até para que o nome dele seja honrado, ele cuida da gente. Lembrem que quando Moisés guiou o povo de Israel no deserto durante 40 anos, e uma das reclamações que eles faziam era essa: Senhor, tem misericórdia da gente, tem piedade da gente, nós estamos sofrendo nesse deserto aqui, o que o povo vai dizer a respeito do Senhor? Que Deus é esse que tirou o povo do Egito, uma terra que tinha fartura, para vir morrer no deserto? Eles reclamavam assim, não é? E Deus quer mostrar para eles: vocês estão passando por isso porque vocês escolheram esse caminho. O trajeto de vocês nós vamos fazer em 40 dias, mas pela desobediência vocês vão gastar 40 anos. Um dia para cada ano, ou um ano para cada dia da incredulidade, não é? Quando Deus mandou os espias para verificar o território, eles voltaram e trouxeram um relatório. Trouxeram frutas, um cacho de uva atravessado por uma vara, com 2 homens carregando um cacho de uva. E alguém disse: aquela terra é muito boa, a terra que mana leite e mel. Mas a maioria, ou 10 dos 12 espias disseram assim: a terra é boa, mas os habitantes de lá são gigantes, são ferozes. Eles vão acabar com a gente, vão nos destruir. O Senhor tirou a gente do Egito para morrer aqui na mão desse povo. Aí 2 se levantaram e disseram: tudo bem, é verdade que os gigantes estão lá, mas quem foi que nos tirou do Egito? Quem foi que fez a promessa que nós íamos habitar nessa terra? Em quem devemos confiar? Naquele que nos tirou e que está conosco até agora e que vai nos fazer entrar nessa terra. E aí o povo se revoltou contra Moisés e acreditou no relatório dos 12, e apenas 2, né, Caleb e Josué, que tinham sido fiéis ao que Deus havia confiado a eles, eles foram firmes e disseram: não, nós vamos vencer esse povo, nós parecemos gafanhotos diante deles, mas Deus está conosco, foi Ele que nos tirou, Ele que está nos dirigindo, e nós vamos conseguir. E por causa da incredulidade daquele povo, foi que Deus determinou que, ao invés de fazer o trajeto em 40 dias, eles passariam 40 anos. Nenhum de vocês que viu a minha glória abrindo o mar vermelho vai entrar na terra prometida, vai morrer pelo caminho. E se você observar a história, apenas 3. De todo aquele povo do Egito, apenas 3 duraram os 40 anos para entrar na terra prometida: Caleb, Josué e o sacerdote Eleazar. Todos ficaram pelo caminho. Só os que nasceram no deserto herdaram a terra prometida. Por quê? Porque Deus, o nosso sumo pastor, Ele pretende cuidar das ovelhas, dirigir a vida da ovelha. E a nossa parte apenas é permitir que Ele faça isso. Amém. Na segunda estrofe, que é apenas o verso 4, nós vamos pegar um outro ponto interessante aqui. Alguém poderia ler o verso 4? 4, posso ler? Pois lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque
tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bem, obrigado. Essa primeira frase do verso 4 é que dá a ideia de que Davi estava no fim da vida. Depois de ter experimentado guerras, rebeliões dentro da própria casa, problemas sérios de irmão contra irmão, incesto de um filho com a própria irmã. E então Davi está olhando aqui para tudo que ele passou e está dizendo: mesmo que eu tenha que passar pelo pior dos inimigos, e ele chama aqui o vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque eu sei quem está comigo. Ainda que eu venha enfrentar os problemas maiores que alguém possa trazer, ainda que eu tenha que enfrentar inimigos invisíveis, ainda que eu não possa enxergar tudo que está ao meu redor, eu não terei medo, porque eu sei que tu estás comigo. O resumo deste verso, que nós chamamos aqui de segunda estrofe do cântico, ele está falando da proteção que o pastor oferece à ovelha. Davi conhecia muito bem isso, porque a história de Davi, ele era um garoto, mas muito corajoso, e a gente aprende isso, ensina para as criancinhas, né? Davi era pequenininho, mas temente a Deus, cheio de ousadia, com 5 pedras na mão, derrubou Golias, mas ele sozinho enfrentou o leão, ele sozinho matou um urso. Então ele tinha confiança, ele tinha autoconfiança e sabia que ele dependia, de quem ele dependia. E aqui ele está falando que eu sei quem me protege, eu sei que enfrenta perigos, eu sei quem me protege. Davi não está falando aqui de uma fé presunçosa. O que seria uma fé presunçosa? O senhor é pastor, está tendo um tiroteio lá na Rocinha, o senhor tem que entrar lá, que tem uma pessoa precisando de oração. E eu disse: ok. Posso esperar o tiroteio passar? Posso orar daqui onde estou? Será que Deus ouve a minha oração daqui? Eu tenho que ir lá fazer oração. Eu sei que Deus me protege, mas eu não vou me arriscar desnecessariamente. A não ser que eu tenha que ir naquele momento, como já fui algumas vezes. Meus primeiros meses aqui no Rio de Janeiro, sem conhecer a realidade das favelas, eu tive que entrar em algumas favelas, no Acari. Eu fui pastor em Acari. E ali próximo a Guadalupe também tinha um local muito perigoso que eu tive que entrar algumas vezes. Foi a primeira vez que eu vi pessoas armadas, andando assim, e perguntando para onde você vai. Não conhecia essa realidade. Mas tive que ir algumas vezes. E sempre senti a proteção de Deus. Mas esse assunto foi tema até entre Jesus e o próprio Satanás. Quando Jesus foi tentado, vocês conhecem a história, que Satanás primeiro manda ele: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus não faz a vontade dele, diz assim: não, nem só de pão viverá o homem. Eu estou jejuando já há tantos dias, posso ficar mais um. Pois o diabo diz: tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Jesus: não, somente a teu Deus adorarás, e só lhe darás culpa. Não vou me ajoelhar diante de ti para recuperar aquilo que Adão te entregou.
Eu tenho outro plano, e o plano dele era a cruz, e não ajoelhar diante do diabo para receber de volta o mundo resgatado, não é? E a outra tentação, o diabo leva ele para o pináculo do templo e diz assim, ó, se jogue daqui para baixo, porque tem um salmo que diz que os teus anjos te protegerão. E o que Jesus responde para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus podia fazer aquilo, e os anjos o protegeriam? Com certeza. Desnecessário. Para provar o quê? Para provar o que eu vou me jogar na frente do trem para dizer que eu sou indestrutível? Para provar o que eu vou atravessar a rua com os olhos fechados, sem olhar os carros que estão passando? Para provar o quê? Para provar o que eu vou tomar um copo de veneno? Para dizer que Deus me protege? Agora a Bíblia, Jesus falou que se for preciso tomar um copo de veneno ou ser picado por uma serpente, você pode confiar que ele te protege. E a história de Paulo é um exemplo disso. Naufrágios, açoites, picadas de serpente. E foi firme e até ser morto por ordem de Roma, não é? Então, a proteção de Deus, ela existe. Mesmo para o maior perigo que você possa enfrentar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que enfrentar o inimigo mortal, o pior deles, aquele que você se assombra quando volta para casa depois de uma consulta médica, do resultado de um exame com um diagnóstico desfavorável. Como eu já passei por isso, Sérgio já passou por isso, muitos de vocês talvez já tenham passado por isso. E voltar para casa sentindo que a terra está fugindo dos seus pés, tem alguém do seu lado te ajudando, orando por você, orando com você, dizendo: nós estamos juntos nesse desafio. Nós estamos juntos. Ainda que eu tenha que passar por isso, eu sei que tu estás comigo. O Salmo 91 é um exemplo muito bonito disso. Porque o Salmo 91, ele fala da experiência do povo de Israel saindo do Egito. Flechas de Faraó voando, a mortandade que assola no meio-dia, a peste que lhe vai pela noite, 1000 do teu lado, 10.000 do outro lado, e tu caminhando aí, sem ser atingido. É uma promessa. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas duvidam disso. Por quê? Porque doença ruim acontece com todo mundo, acidente acontece com todo mundo, não é porque eu me batizei, porque eu sou adventista, porque eu sou cristão, que eu estou livre disso. Não existe. Batismo e decisão por Cristo não é vacina contra ser atingido pelo mal. Não é. Mas é uma demonstração clara de que quando você for atingido, você sabe que não está sozinho. Essa é a diferença. E você vê isso claramente quando você vai num sepultamento. O desespero que é de um sepultamento de uma família que não crê na ressurreição, que não crê em Deus, ou que não crê em nada. O desespero como que as pessoas choram. Tem gente agarrado no caixão, achando que a pessoa está viva ainda e não quer deixar descer a sepultura. E a diferença de uma família cristã, que sabe que a morte não é o fim, que sabe que a morte é um inimigo passageiro, mas ele já foi vencido, que no momento certo Deus vai abrir aquela sepultura e a pessoa vai sair. E que embora a pessoa morta não está mais viva em canto nenhum, porque a Bíblia fala da inconsciência dos mortos, mas você sabe que ele descansa nas mãos de um Pai amoroso que no momento certo vai trazê-lo de volta e entregar para ser abraçado e recebido pelos seus outra vez. Não é essa a nossa promessa? Não é essa a nossa grande esperança, que eu vou rever minha mãe?
A Miriam vai rever o pai dela. Vocês vão rever seus entes queridos que morreram confiantes nessa promessa. É disso que Davi está falando. Mesmo que eu tenha que passar por isso, eu sei que Ele está comigo. Como foi que Paulo encerrou sua carreira? Eu sei em quem eu creio. E estou certo que Ele é poderoso para me guardar até o momento final e vai me dar a recompensa, uma coroa. Então Davi fala aqui, na primeira parte, que a ovelha precisa aprender e permitir que seja dirigida pelo pastor. O pastor sabe onde está o alimento. O pastor sabe onde está a água, onde está a sombra, onde está o abrigo, onde está o refúgio, para que a ovelha saiba quem é que está dirigindo sua vida. Davi fala que a ovelha precisa acreditar que tem alguém que cuida dela. Mesmo que atingido por um mal, mesmo que atingido por uma bala perdida, mesmo atingido por um acidente, mesmo que ocorra alguma coisa com ela, a ovelha não está sozinha. Porque a nossa vida não se resume a 80, 90, 100 anos aqui neste mundo. A nossa vida é muito mais do que isso. Agora vamos para a última parte. Alguém poderia ler 5 e 6? Alguém? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ok. Que bom, não é? Que o amor está chegando. Perceberam que ele está falando de uma recepção? Uma mesa preparada, comida à vontade, uma mesa farta, um cálice que não está vazio, transbordando, e uma casa para te receber. Davi está falando aqui da hospitalidade de Deus. Como Ele espera por você no final da história. Uma casa pronta. A casa do Senhor. Ele não está falando aqui da igreja, que a gente vai 2, 3 vezes por semana, que nós também chamamos casa do Senhor. Ele está falando aqui lá da morada. Terei uma casa no alto do monte, melhor lugar do mundo. É disso que Davi está falando. Qual o final da história? Onde você vai estar no final da história? Quem vai te receber? O pastor está te esperando. Esperando pela ovelha. A ovelha que ele dirigiu, a ovelha que ele protegeu. Essa ovelha que permitiu ser dirigida, que permitiu ser cuidada, tem algo especial esperando por ela no final da história. Você crê que Jesus morreu por todos? Amém. Mas nós não cremos na salvação universal. Salvação universal é aquela que Deus é bom e no final vai salvar todo mundo. Nós não cremos nisso. Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a salvação é um prêmio. Para quem? Os que persistir Aquele que for fiel até o fim. até o fim. Ser fiel até a morte. E eu dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa da Bíblia. Mas não importa o que você fez, Deus é bonzinho, no final vai salvar todo mundo. Isso não é bíblico. Isso é uma teoria popular. Que acha que Deus nem interfere na vida da gente, no final vai todo mundo para algum lugar e viver num outro mundo, numa outra dimensão. Mas biblicamente ele está dizendo: eu quero reunir as ovelhas no final e dar para elas o que eu preparei. Amém. Quando você lê o Salmo 23 com essa perspectiva de que você é uma ovelha e que o pastor te dirige e que
que o pastor te protege e que ele espera abraçá-lo no final da história, aí você entende Jesus dizendo em São João 14, de 1 a 3. Você lembra? Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai tem o quê? Muitas moradas. Estou indo para prepará-las. Quando tiver tudo pronto, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês... Aqui se cumpre. Amém. O Salmo 23. O reencontro do pastor, o reencontro final, pastor e ovelhas, agora unidos para sempre. E aí, quais são as últimas palavras que o salmista usa aqui? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Agora ele está falando da eternidade, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você acredita nisso? Como disse Paulo Sérgio no início, é confiável? Você acredita nas promessas da palavra de Deus? Então, aqui está o Salmo 23. Não apenas como palavras repetidas que a gente aprende desde a infância, não é? Para mostrar que a gente conhece a Bíblia, mas para ser entendido como a ovelha que precisa conhecer o seu pastor, confiar no seu pastor. Se eu confio no meu pastor, eu deixo que ele dirija minha vida. Só dirige a minha vida se eu permitir. Se eu conheço o meu pastor, eu sou íntimo dele, eu tenho contato diário com ele, mesmo que eu não fique o dia todo lendo a Bíblia ou ajoelhado orando. Meu contato com ele independe de estar sentado, em pé ou deitado. Não é assim? Sim. Independe de onde você está. Mas no final, ele nos aguarda para o abraço. Aleluia. E se você ainda não tem essa certeza de que ele vai te abraçar no final, só depende de você, porque ele já está pronto lá. Ele já preparou tudo, no momento certo ele vai vir te buscar. Se você crê nisso, deixe que ele continue dirigindo sua vida, cuidando de você, porque é o que ele promete. Deus te abençoe, a você e a sua família. Amém.
pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Vamos cantar? Meias trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, do que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor.